9 de agosto de 2021. Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo hoje, iniciando o capítulo 4 desse livro magnífico que é A Realização da Unidade de Joel Goldsmith. Capítulo 4, não é. O segredo de encontrar o erro está em conhecer a sua natureza, e a natureza do erro pode ser resumida em palavras como mente carnal, sugestão, aparência ou hipnotismo. A natureza do erro como hipnotismo ou mente carnal pode ser ilustrada desta forma. Se houvesse uma planta na sala onde você está sentado agora e alguém o hipnotizasse, ele poderia fazer você acreditar que ao invés de galhos, cobras estavam crescendo fora do vaso. E você aceitaria e acreditaria nisso. Através da sugestão hipnótica, o hipnotizador tomou o controle temporário de sua mente. E como você aparentemente é incapaz de agir independentemente, segue a sugestão dele até sua conclusão lógica. O medo das cobras está instalado em você. Você foge delas e pode até pegar uma faca para cortar a cabeça delas. Tudo isso baseado na crença de que as cobras estão realmente lá. Então aqui ele explica, né, gente, um método de hipnotismo. Assim como tem vários métodos, né, que um hipnólogo ele pode hipnotizar, porque normalmente com os pensamentos mentais em que a gente vive, a gente está completamente hipnotizados, né, pela inverdade que é esse mundo. Então tudo fica mais fácil quando se manipula-se através do medo. Não importa o que você possa fazer com essas cobras inexistentes, você ainda pode mudar o fato de que enquanto você permanecer hipnotizado, você verá cobras. Não há maneira possível de você se livrar dessas cobras e não ficar hipnotizado. Não há maneira possível de se livrar do medo das cobras e a não ser ficar deshipnotizado. Não há maneira de não erguer a espada e a não ser ficar deshipnotizado. Em outras palavras, enquanto a hipnose durar, todas as partes componentes da imagem estão lá, não estão? Agora, assim como possível hipnotizá-lo, assim como é possível hipnotizá-lo a acreditar que há cobras na sala, também é possível hipnotizá-lo a acreditar que há uma individualidade diferente de Deus, em qualquer lugar onde você esteja. Tão logo você tenha sido hipnotizado a acreditar em uma individualidade à parte de Deus. Você então aceita logicamente todas as crenças relativas a essa individualidade. Nascimento, crescimento, maturidade, por fim, morte. Só há uma maneira de se livrar da imagem humana, que é compreender que não existe pessoa e que não há individualidade diferente de Deus na sala ou em qualquer outro lugar. Mas a pessoa hipnotizada vai imediatamente contrariar com: você pode dizer que só há Deus na sala? E a resposta é simples: só existe uma sala. E essa vida é Deus. Há apenas uma alma, e essa alma é Deus. Há apenas um espírito, só há uma lei. Há apenas um princípio criativo, Deus. O que pode então estar presente exceto Deus? Nada. No momento em que você vê Deus, momento em que você vê Deus e você está hipnotizado. Vamos lá. O que ele quer dizer aqui? No momento em que nós vimos Deus e alguma coisa, por exemplo, Deus e o cachorro,
Deus e o dinheiro, Deus e a hipnose coletiva. Nós estamos hipnotizados. Continuamos sob a crença em dois poderes, porque estamos separando Deus das coisas, pois Deus é a origem de todas as coisas. No momento em que você vê um mundo mortal e material, você está hipnotizado. E a partir daí, não há maneira possível de se livrar da aparência. E essa é a razão pela qual, mesmo que você mate a cobra ali no vaso, mais duas se levantarão para ocupar o seu lugar. E é por isso que todos os avanços feitos na matéria médica, todos ainda morrem. Porque todos os que nascem devem morrer. Isso acontece e continuará acontecendo. Na melhor das hipóteses, eles podem viver mais alguns anos. Mas isso é tudo. As pessoas ainda morrem de pneumonia, as pessoas ainda morrem de tuberculose, morrem de câncer, elas ainda morrem de insuficiência cardíaca. E se uma cura fosse encontrada para estes males, algo mais iria imediatamente substituí-los. Se você pode concordar que Deus existe, o que significa que você aceita um poder infinito do bem? Certamente, então, você deve ser capaz de entender que não pode haver erro, doença ou morte. Na verdade, desde o início dos tempos, nunca houve uma única morte no reino de Deus. Portanto, tudo que você vê na natureza do pecado, doença ou morte faz parte da hipnose. E além disso, tudo o que você vê como boa humanidade também faz parte da mesma hipnose. Mesmo o ser humano saudável de 30 ou 40 anos será um dia um velho ser humano de 70 ou 80 anos. Quando você vê uma pessoa jovem e saudável, você está apenas sendo enganado por uma aparência boa, até que você possa tornar-se deshipnotizado ao ponto de saber que não existem seres humanos bons ou maus, que não existem seres humanos doentes ou saudáveis, mas que só existe Deus, a única vida, a única alma, o único espírito, a única substância, a única lei, a única atividade. Até esse momento você terá que experimentar a morte. Bom, o que ele quer dizer aqui? Que a partir do momento em que nós continuarmos, com a ideia de viver e morrer, perdas e danos, continuamos com os mesmos pensamentos na mente, continuaremos vivendo e morrendo neste mundo. Por quê? Porque estamos longe de conhecer a própria realidade. Subtítulo próximo aqui. Não julgue segundo as aparências. Ninguém pode jamais ser hipnotizado enquanto estiver julgando pelas aparências. Ninguém pode jamais ser deshipnotizado enquanto estiver julgando pelas aparências, porque a mente humana com a qual ele está julgando é um estado de hipnotismo, em que, outras palavras, ao olhar com nossos olhos, estamos olhando a partir de um estado de hipnose, no qual nossos olhos sempre vão ver bebês nascendo e idosos morrendo. Nossos ouvidos vão sempre estar ouvindo falar do pecado, doença, morte, falta e limitação, até que sejamos capazes de desligar esses 5 sentidos e desenvolver um discernimento interior. Vamos sempre ver, ouvir, provar, tocar e cheirar o erro. Joel, ele tem suas particularidades, E a partir do momento que ele é tomado pela presença, muita coisa que ele fala é difícil de se entender. Mas aqui ele deixa bem claro. Até que não saímos da percepção dos 5 sentidos, nós vamos continuar a sentir o mal, tocar o mal, cheirar o mal, que é o erro. Cheirar o bem, que é o erro. O mal e o bem. Então, a crença do bem e do mal.
estão inseridas nos nossos 5 sentidos humanos, né? Então, é realmente aqui, enquanto tivermos ainda o senso de julgamento pelas aparências, e enquanto julgarmos, não estamos saindo do contexto dos 5 sentidos físicos, porque estamos julgando uma aparência, então estamos julgando a hipnose. Se estamos julgando a hipnose, nós estamos hipnotizados também. Se olharmos através dos nossos olhos para as pessoas deste mundo, tudo o que veremos são seres humanos, às vezes bons, às vezes maus. O homem e a mulher que se amam, num dia, espetam punhais no coração do outro no dia seguinte. O pai que acaricia a criança num dia o repreende no dia seguinte. É a imagem humana, às vezes boa, às vezes má. Isso é o que sempre veremos. Ouviremos, provaremos, tocaremos e cheiraremos, com os 5 sentidos físicos. Foi o que eu falei no início para vocês. Enquanto tivermos essa simbiose com os sentidos físicos, ou seja, nós não temos a percepção do mundo espiritual, nós estamos agindo em hipnose humana. A única maneira de ser deshipnotizado é aquietar os 5 sentidos físicos, ficar quieto por dentro, e então a consciência espiritual revela a verdade do ser, que nos permite ver o que não é visível, ouvir o que não é audível, conhecer o que não é cognoscível com os sentidos humanos. Então, a partir do momento que a gente aquieta a mente, vai para o interior, vai para dentro, nós escutamos o que é inaudível, percebemos o que é imperceptível, que é o mundo espiritual. Uma pessoa com apreciação musical, ouvindo uma sintonia, ouve apenas uma massa de ruídos monótonos e maçantes. Mas uma pessoa com uma consciência musical desenvolvida, ou seja, a pessoa começa a tocar um cavaquinho, tá? Então a pessoa ela vai treinar o ouvido, treinar a percepção das notas do cavaquinho. Então ali já diz, uma pessoa com uma consciência musical desenvolvida, a pessoa já toca, é profissional, tá? Ouvindo a mesma sinfonia que ouve harmonia, melodia e ritmo, e que uma pessoa não tem apreço pela arte, vê quando olha para uma bela pintura. Tá? O que uma pessoa que não tem apreço pela arte vê quando olha para uma bela pintura? Manchas de tinta. Isso é tudo, nada mais, nada menos, apenas manchas de tinta, que não fazem sentido. Por outro lado, uma pessoa com uma apreciação na arte vê tudo que o artista tinha na mente e aprecia a técnica, a execução, a coloração e o sombreamento. O que ele diz aqui? Por exemplo, uma pessoa que não sabe tocar nada, que escuta uma pessoa dedilhando uma nota no cavaquinho, no violão, qualquer coisa que seja, se ela não sabe tocar, ela vai achar que tá maravilhoso, lindo, ou não vai entender nada daquilo. É a mesma coisa com a pintura. Se eu perceber uma pintura e olhar um quadro, eu vou olhar um monte de rabisco ali, mas quem é profissional na análise da pintura vai perceber a técnica do pintor e a arte que foi pintada ali naquele quadro. Por exemplo, uma Mona Lisa, um Michelangelo, numa forma uma forma de pintura mais rústica, por exemplo. É isso que vai acontecer. Uma pessoa que não sabe nada de escultura olha para uma estátua e o que ela vê? Um pedaço de bronze ou mármore feito em uma estátua que para ela aparece apenas como uma semelhança muito pobre. Mas a pessoa com senso artístico olha para a escultura e vê a habilidade expressa pela linha, forma e ritmo. Ela vê na escultura o fluxo na mente e nas mãos do artista. Essas pessoas
não estão vendo com os olhos, elas estão vendo através da sua compreensão da música e da arte. Assim como ninguém será capaz de compreender uma sinfonia ou uma peça de escultura até que desenvolva uma certa medida de apreciação artística. Ninguém será capaz de compreender o universo espiritual até que desenvolva essa consciência espiritual interior. Essa que é chamada de consciência do Cristo. Foi a consciência do Cristo que permitiu a Jesus dizer a Pilatos, o homem que tinha maior poder temporal de sua época em Jerusalém: não poderias ter nenhum poder contra mim se não fosse te dado de cima. Como Jesus poderia fazer uma afirmação tão ousada diante do grande poder temporal que Pilatos exercia, apenas porque ele tinha a visão interior para ver algo além do que os olhos podiam ver e os ouvidos podiam ouvir? Ele sabia algo que o ser humano não podia saber. Ele provou quando se deixou ser crucificado. Eles podiam crucificá-lo, mas não podiam matá-lo. A crucificação e os pregos não tinham poder. Então aqui, gente, ó, Jesus mostrou que a situação temporal, ela não tem poder. Por exemplo, uma pessoa está fazendo um trabalho e outra pessoa vem e mata, dá 3 tiros. Vamos dizer um Gandhi, por exemplo. E Gandhi morre chamando Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Onde ele foi? Ele foi para Deus. Por quê? Porque ele fez o trabalho dele. Ele libertou 300 milhões da Inglaterra. Então, quando se conhece e está firme na certeza que existe um outro lado, que tudo que é espiritual, e que você assume a sua qualidade do que você veio fazer aqui, do que você veio implementar aqui, do que você veio ajudar as pessoas a compreender com o seu estudo, com o seu desenvolvimento, nada poderá pará-lo, nem mesmo balas. Eu estava olhando o filme Matrix hoje e nós estamos fazendo uma análise do filme Matrix, né? Este é um grupo fechado, tem pouquíssimas pessoas e nós estamos fazendo a análise do filme. Então a gente analisou o primeiro filme, né? São 3 filmes do Matrix. Então ali tem uma cena emblemática do Neo, que quando ele está perante ao agente, na primeira cena, no primeiro confronto com o agente, ele pede ajuda. E ele é obrigado a se deparar contra as balas. E ele se desvia das balas, porém ele é atingido de raspão, né? E a Trinity pergunta para ele: como que você fez isso? Assim, como você fez isso? Você é muito rápido. E ele assim: nem tanto, né? Mas ele, na hora do perigo, ele entregou, ele soltou, né? Então ele escapou daquele problema porque ele soltou a mente, começou a soltar sua mente, começou a acreditar que algo dentro dele superior faria o trabalho. O trabalho de quê? De libertar Morpheus das mãos dos agentes. Então, quando a gente inicia nesse caminho, esse filme Matrix é um filme assim, ó, é um filme de estudo, gente. Eu recomendo para vocês que assistam. Assistam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 500 vezes. Quem somos nós, o filme? Assistam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, até entender. As palestras do professor Hélio Couto. Assistam, reassistam, assistam e reassistam. Porque isso
precisa penetrar na consciência. E somente penetrando na consciência é que a gente vai começar a acreditar, como Morpheus falou. Ele está começando a acreditar que ele pode. Ele está começando a sentir que ele pode. Porque a gente vai soltar a dúvida, o temor e o medo, que é as 3 peças de tropeço que o Joel sempre fala aqui. Então ficamos por aqui com esse vídeo de hoje. Então vamos continuar no próximo subtítulo, a consciência deshipnotizada vê a realidade. Para o próximo vídeo então. Então ficamos por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.